Olá, sejam muito bem-vindas para a nossa aula da comunidade, mais uma aula, graças a Deus. E eu novamente acolho você que é nova, que está chegando aqui conosco, para participar, para estar conosco todas as quintas-feiras, bebendo, aproveitando deste momento juntas, em que nós podemos ali então realizar uma troca, né? Um ato generoso da bondade de Deus e um conhecimento, claro, cada vez mais apurado acerca de nós mesmas. Então, sejam todas bem-vindas e partimos nós para mais uma aula da nossa comunidade. Hoje, claro, antes de começar, de primeira mão, eu já quero dar a você a notícia, né? Para você que é da comunidade, mas para você que ainda não participa da nossa comunidade, que no dia 28 de outubro, agora, né, daqui 2 meses, nós teremos então aqui em São José dos Campos o segundo encontro presencial da comunidade de volta para casa. Um encontro ainda infinitamente mais especial do que foi o primeiro, né? Com coisas assim profundamente especiais, feitas e pensadas para cada uma de vocês, tá bom? Já me adianto que teremos então meio período, né? Será no sábado, um dia primoroso, um dia de graça, um dia de muitos presentes. E aquelas que forem então fazendo as inscrições, assim que nós liberarmos as inscrições, já estarão automaticamente dentro de um grupo, tá bom? Nós teremos então um grupo de WhatsApp com aquelas mulheres que então participarão do nosso encontro, para que ali nós possamos ir encaminhando para cada uma de vocês todas as informações relativas ao nosso encontro, tá joia? Será uma grande alegria receber você, portanto, já se programe, 28 de outubro, nós estaremos juntas, tá ok? E para não perder o costume, vamos então nós mais uma vez aqui aprimorar, aperfeiçoar e lapidar a nossa alma, para que então nós possamos crescer um pouco mais em graça, em virtude e também, sobretudo, em autoconhecimento, de modo que nós possamos ali colocar o dedo na nossa ferida e de algum modo sermos um pouco mais generosa para com os outros, para conosco, para com os nossos e assim sucessivamente. Já me desculpo um pouco pela voz, estou assim um tanto quanto, né, com a alergia atacada, mas nós vamos conseguir, vai dar certo, tá bom? E hoje eu gostaria de tratar com vocês a respeito do caráter. Um assunto tão em alta, né? Aliás, eu acho que nunca esteve tão em alta como nos últimos tempos. Fala-se muito de pessoas de caráter, pessoas que não têm caráter, pessoas isso, pessoas aquilo, ok. Mas será que nós sabemos ao certo o que é ser uma mulher de caráter? O que é ter este caráter? O que significa este caráter, né? Seria, assim, de suma importância que nós compreendêssemos primeiro o que é efetivamente o caráter, né? Então, nós podemos começar dizendo que o caráter, nós podemos entender deste modo, né? Ele é uma adaptação da vontade do homem, veja, uma adaptação da vontade do homem a uma direção justa, reta, aquilo que é correto, aquilo que é certeiro, aquilo que é bom. Então, o caráter nós podemos entender num modo muito genérico, enquanto uma adaptação da vontade àquilo que é correto, justo, íntegro, honesto. Em suma, isso é o caráter, né? E veja, nós não temos tantas pessoas aplicadas a desejarem ter um bom caráter nos dias de hoje. Haja vista a sociedade a qual nós vivemos, não é mesmo? Muitas vezes as pessoas não se aplicam demasiadamente, ou ao menos um pouquinho que seja, e se preocupam de algum modo em buscar e em adaptar a própria vontade àquilo que é justo, correto, bom e verdadeiro. Não é mesmo? E digo mais, o caráter, vou ler como o autor coloca, é um modo de proceder sempre consciente. Veja, olha o consciente aí de novo. Cujos motivos são princípios firmes, propósitos, decisões, constância na vontade, no serviço do ideal, reconhecido enquanto
verdadeiro. Veja, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, o caráter ele não é só adaptar à vontade aquilo que é justo, mas o autor coloca como muito mais, como proceder sempre consciente no caminho da verdade, como proceder sempre conscientemente no caminho correto, no caminho por onde eu devo andar, no caminho por onde eu devo caminhar, ou seja, não o caminho forjado, né, pelos outros, mas o caminho da verdade, que é um só. Perseverança incontestável da alma, ao expressar o nobre conceito da vida. O caráter tem uma ligação muito profunda com aquilo que diz respeito à perseverança. E a gente já vai entender sobre isso. Então, no primeiro momento, nós precisamos ter a compreensão do que é o caráter. Então, de um modo muito geral, o caráter seria uma adaptação da vontade àquilo que é correto, àquilo que é justo, né? Aquilo que é bom. Hoje nós conhecemos e sabemos de muitas pessoas que, por exemplo, não fazem a menor questão em adaptar a própria vontade àquilo que é bom, àquilo que é justo e que é correto, né? Mas que, ao contrário, deixa a sua vontade livre, leve e solta para fazer aquilo que desejar. Porém, nós, mulheres, precisamos ter ali uma atenção um tanto quanto redobrada, não é mesmo? Porque, às vezes, nós somos infinitamente movidas pelo sentimento. E nós esquecemos que, por muitas vezes, nós precisamos agir por aquilo que é correto, justo, verdadeiro, tá bom? E ali no segundo ponto, como é que eu posso definir então o que é uma moça com caráter, de caráter, e o que é uma moça sem caráter? O primeiro ponto é identificar nela os valores. Se você é uma mulher de valores, se você é uma mulher que não troca os teus princípios, veja, se você é uma mulher de valores que não troca os teus princípios por idas e vindas, né? Dos amigos, das pessoas, enfim, querendo ou de algum modo desejando se integrar ao grupo, isso deixa bem claro que você tem ali um caráter expressivo na tua alma. E por quê? Porque você compreende a verdade enquanto um caminho, e enquanto um caminho você percorre por ele, né? Isso é muito bom, isso é muito bom, porque isso, além de tudo, vai nos amadurecendo cada vez mais. Isso vai forjando cada vez mais em nós valores, princípios, vontade, tudo isso. E é o que, de algum modo, nós mulheres precisamos ter e ter com clareza, sem sombra de dúvida. E o que seria, então, para nós uma mulher sem caráter? Veja, uma mulher sem caráter seria uma mulher leviana, levada pelos ventos, tocada de qualquer modo, para qualquer lado, de qualquer jeito. Sabe aquela pessoa que não tem uma firmeza na fala, que não tem uma firmeza de pensamento, que não tem ali uma perseverança, uma constância naquilo que faz? Ora tá de um jeito, ora já mudou de ideia, tá de outro, ora tá de outro, ora tá de outro, e assim sucessivamente. Isso imprime na alma desta mulher a falta, a ausência desta adaptação da vontade àquilo que é bom. Por quê? Porque ela, muito enfraquecida, muito fraca, muito ausente, eu diria, acaba deixando e permitindo que a sua vontade seja levada pelas próprias paixões, pelos prazeres, pelo descanso, pelo comodismo e tantas outras questões. E com o passar do tempo, nota-se que, ao longo da vivência, fica muito expressivo naquela alma que ela vai se adaptando de acordo com as realidades às quais ela está inserida, né? Então ela vai como que criando formas diferentes, né? Então no trabalho ela age de um jeito, em casa ela age de outro, com os amigos ela age de outro, e assim sucessivamente. Isso é coisa que em nós, sobretudo mulheres, né, que somos aquelas que carregamos o nosso lar nas nossas costas,
que levamos ali as nossas dificuldades, que somos o suporte emocional do nosso esposo, da nossa casa. Isso não fica bem para nós. Isso não combina com a realidade a qual nós somos chamadas a viver. E por quê? Vou lhe dizer. Porque efetivamente a nossa vontade precisa ser uma vontade firme. A nossa vontade precisa ser uma vontade decidida, compreende? Ainda que lhe magoem, ainda que lhe firam, ainda que lhe decepcionem, a tua vontade tem que ser sempre a mesma. E se a tua vontade está adaptada ao caminho reto, justo, significa que cada vez mais você vai criando corpo, consistência, firmeza, valores. Compreende? Isso faz toda a diferença. Então não fica bem para nós sermos e agirmos enquanto mulheres sem caráter, mulheres enfraquecidas, mulheres levianas, mulheres de qualquer jeito para qualquer lado. Compreende? Nós precisamos empreender em nós essa luta diária de honrar os nossos valores, os nossos princípios e não ceder àquilo que nós então acreditamos, tá bom? Então nós vamos ali para um terceiro ponto, né? O nosso primeiro dever. Então, ok. Qual seria então o nosso primeiro dever para formar princípios em nossa alma? O nosso primeiro dever, O nosso primeiro dever para formar princípios em nossa alma seria qual? Um exemplo, as minhas amizades, não é? Se observe, né? E eu vou dizer para vocês aqui como o autor coloca. Qual é o princípio justo a respeito de minhas companhias? Qual é o princípio justo a respeito das minhas companhias? O que desejo que façam para mim, farei eu também aos outros. Olha para a tua vida, se examina. Será que verdadeiramente você tem feito para os outros aquilo que você gostaria que fizessem a você? Será que verdadeiramente você tem respondido aos outros da maneira com a qual você gostaria que respondessem a você? Ou será que por diversas vezes você não se eleva, não tem ali uma soberba enrustida, disfarçada de simplicidade e de humildade, na qual te coloca sempre acima das pessoas, te dando o direito de se achar mais importante do que elas? Veja, gente, normalmente as pessoas que mais caem nesse tipo de erro, eu diria, são as que menos percebem, porque já são tão santas, tão elevadas, tão maduras, não é mesmo? Eis aí uma falta de caráter tremenda. Por quê? Porque eu quero sempre ser bem tratada, sempre ser bem vista, sempre ser bem quista, bem amada, mas eu não tenho essa atitude para com os meus. Não é? Então veja, um primeiro princípio para formar em mim, né, um primeiro ponto, um primeiro dever, é formar em minha alma sempre princípios retos. E para que eu verdadeiramente tenha princípios retos na minha vida, eu preciso ter consciência, eu preciso ter reflexão, eu preciso ter maturidade, coragem, verdade de enxergar as coisas enquanto elas são na verdade, nua e crua. Eu preciso compreender que as pessoas não vivem para me servir, mas ao passo, eu vivo para servir aos outros. Eu preciso compreender que a minha vida precisa ser um exemplo concreto de doação e que se isso verdadeiramente não acontece em mim, como é que eu posso permanecer no caminho reto, nos princípios, nos valores, se eu dou sempre uma burlada na regra?
né? Então, assim, nós nem precisamos ir muito longe. Nós mulheres temos muito essa questão da amizade em nós, né? Então, se você avaliar pelas questões de amizade, você logo, logo vai perceber onde é que você tem sido falha. Será que de verdade você tem tido ali o dever de formar princípios retos nas tuas amizades? Porque vejam, minhas caras, uma coisa é eu dizer que vocês são meus amigos. Outra coisa é vocês serem meus amigos de verdade. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque aqueles que verdadeiramente forjam em si um verdadeiro caráter, a diferença do outro não muda nada. Por quê? Porque vale o princípio reto ao qual ela decidiu caminhar. Compreende? Não sei se eu estou sendo aqui muito confusa, espero que não. Tá bom? Então, esse é um primeiro dever que nós temos. Nós partimos então para um segundo dever. Qual o segundo dever? Trata-se de perseguir esses princípios justos. Por exemplo, primeiro dever, né? Formar princípios. Excelente. Segundo dever, perseguir esses princípios, custe o que custar, debaixo de sol, debaixo de chuva. Ainda que as condições para mim não estejam lá das melhores, eu vou perseguir naquilo que eu acredito ser o melhor, naquilo que é correto, naquilo que é justo. Ah, mas estão tentando me ludibriar. Pare com isso, coloque os teus pés no chão. Perca amigos, perca família, perca o que for preciso, mas não negue a verdade. Não saia do caminho correto, porque amanhã ou depois a vida lhe pedirá contas, porque a consequência vem, gente. Então, muito mais difícil do que ter o dever de criar princípios bons é perseverar nos princípios bons. Porque, gente, princípios bons muita gente tem. E quem é que persevera neles? Às vezes nós olhamos para a situação e dizemos assim, não vai ter jeito. Vou ter que abrir ali uma concessão. Não faça isso, não faça isso. Isso não é uma brecha, isso é praticamente uma lacuna, um buraco que você faz na tua alma, abrindo concessões, abrindo ali, dando entrada para tudo aquilo que não é bom, relativizando as coisas, percebe? Você precisa primeiro forjar na tua mente, na tua alma, princípios verdadeiros, princípios reais pelos quais você luta. E depois, você precisa, acima de tudo, pedir a graça da perseverança, para que você não desanime no caminho, para que você não troque caminhos, para que você não troque lugares, mas para que você seja firme, coerente, consistente naquilo que você decidiu. Veja, amar é custoso. Quando nós nos dispomos a amar, nós automaticamente nos dispomos a sofrer. E por quê? Porque nem todos aqueles que eu amo me amam. Isso é uma verdade. Mas a verdade maior é que o princípio do amor é olhar, fazer o bem, sem olhar a quem. Então, independente se você me ama ou não, independente se eu sou tua amiga ou não, independente se eu sou tua colega de trabalho ou não, o meu dever é lhe amar profundamente, porque este é o caminho coerente e correto. Compreende? E acima de todas as minhas fraquezas, eu preciso lutar com todas as minhas forças para perseguir duramente os princípios retos aos quais eu formei lá atrás. Porque senão, gente, eu vivo uma vida de falácias, eu vivo uma vida de mentiras, eu vivo uma vida de lisonjas, eu vivo uma vida de mesquinharia, eu não tenho liberdade, eu não consigo ser livre, né? A pessoa que não é livre, ela não consegue dizer para o outro onde ela foi, o que ela fez, porque ela tem medo.
sabe? Ela acha que o outro vai se preocupar demais com aquilo que ela fez. Ela quer sempre esconder as coisas. Ela nunca conta com quem esteve, o que fez e tá. Pra quê, gente? Pra que isso? Você vive escrava dentro de si mesma. Seja livre, né? Não estou aqui dizendo que você tem que sair gritando da tua vida para todo mundo. Muito pelo contrário. Eu penso o contrário. Eu acho que você tem que fechar a tua vida, né? Afinal de contas, a tua vida é um presente. E você precisa guardá-lo às 7 chaves, né? Nós, mulheres, precisamos fazer esse exercício de calar a nossa intimidade, de calar a nossa particularidade, a nossa vida de intimidade. Isso precisa acontecer em nós, né? Mas ter esse entendimento, ter essa clareza em nós. O que lhe falta? Lhe falta caráter? Pois então busque. Primeiro, né? Formando princípios justos dentro de você. Exclua de dentro de você aquilo que é mentiroso, aquilo que é fugaz, aquilo que é prazeroso, aquilo que é momentâneo, aquilo que é rápido, né? E comece a praticar dentro de você valores, virtudes, este desejo pela verdade, não é mesmo? Quantas e quantas pessoas que depois que se decidiram viver uma vida reta perderam 90% dos ditos amigos. O que é muito comum, não é mesmo? O que é muito comum, é natural. E por quê? Porque nem todos estão em consonância. Nem todos pensam da mesma maneira. Nem todos desejam o mesmo fim. Nem todos querem a mesma coisa. E é preciso ter esse entendimento, essa clareza de que perseverar nos meus princípios, de que perseverar nos meus valores, de que lutar bravamente para não esmorecer é um ato de coragem. E um ato de coragem empreende em si caráter. Toda mulher de caráter é uma mulher corajosa. Toda mulher sem caráter é uma mulher amedrontada. Toda mulher sem caráter é uma mulher presa em si mesma, com medo de dar passos, de se decidir pela verdade e ficar só. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto, né? Nós vamos descobrindo ao longo do tempo que o mais difícil não é os primeiros passos, né? Formular então em nós os bons princípios, os bons valores. Isso não, isso é fácil. Mas o difícil é perseguir, é perseverar, é persistir, é dar passos, é continuar, é cair, é levantar, né? É estar disposta a muitas vezes ouvir aquilo que não lhe agrada. Mas independente do que me dizem, eu preciso dizer a verdade. No sentido de que, independente se me amam, eu preciso amar. Não interessa se eu vou ter um retorno, se eu não vou ter um retorno, isso não muda nada. Mas o que efetivamente deve mudar é a certeza de que os meus atos, as minhas ações, as minhas palavras devem sempre convergir para aquilo que é justo, correto, honesto. Compreende? Então, minhas queridas, é algo para que nós comecemos a pensar dentro de nós, a refletir, a levantar em nós essa lebre, no sentido de compreender, né, como é que nós temos agido, como é que nós temos tomado as decisões na nossa vida, como é que nós temos percorrido o nosso caminho. Será que por muitas vezes eu sou daquele modo, né? Deu, levou, bateu, tomou. Não, nós não podemos ser assim. Nós não podemos reagir o mal com o mal, muito pelo contrário. Mas nós precisamos compreender que é assim como eu, o outro também fraqueja. E porque fraquejou, preciso amá-lo duplamente. E porque fraquejou, preciso doar a minha vida por ele, mais ainda do que aos outros. Essa é a verdade nua e crua. E essa é a verdade pela qual nós devemos perseguir a nossa vida, custe o que custar, né? A verdade
que nos leva a um fim último. Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. A falta de perseverança, ela é o motivo pelo qual há pouquíssimas mulheres de caráter. E por quê? Porque nós sempre desistimos no meio do caminho. Nós sempre paramos no meio do caminho. Nós precisamos ter em nós a firme resolução de lutar decididamente por aquilo que nós acreditamos. Enquanto bom, enquanto justo, enquanto correto. Compreende? Nós não podemos ser só mais uma no grupo, mais uma na rua, mais uma na sociedade, mais uma no trabalho, mais uma na família. Não. Nós precisamos ser a única e não mais uma. E não mais uma. Entende? Isso faz toda a diferença dentro de nós. Isso faz toda a diferença em nós, mulheres, né? E por último, para finalizar, eu gostaria mais uma vez de dizer aqui para vocês que o caráter, ele tem uma ligação, eu diria que o caminho, né, para se ter uma vida de caráter plena, para se ser uma mulher de caráter, é a perseverança. E o que implica a minha perseverança é a minha vontade de ferro, a minha vontade decidida, né, como diria Santa Teresa, a minha determinada determinação, não é assim? Então, olhar para a vida com leveza, mas compreender que a vida implica em si uma seriedade para ser vivida e que a gente não pode brincar com a vida porque ela é uma só. Nós não teremos outras vidas, é só essa. Né? Então, ficará ali registrado no livro da vida aquilo que nós fizemos aqui, hoje, agora. Não é depois, é aqui, agora, hoje. E aqui nós precisamos agir. E confiando plenamente que você que ouve essa aula, que você que assiste essa aula, né, tire ali um tempinho para poder refletir sobre as suas ações. Pergunte a si mesmo, você é uma mulher de caráter? Você tem sido uma mulher de caráter? Você tem ensinado os teus filhos a serem pessoas de caráter? Você tem mostrado ao teu esposo que vale a pena ser um homem de caráter? Ainda que lhe custe muitas amizades, muitos parentes, enfim, muitas situações. Vale a pena. Vale a pena, né? Então, pensem nisso. Pensem com carinho, reflitam com carinho, tá joia? E espero e desejo de todo o coração que de algum modo esta aula caia como chuva em terra seca no teu coração, para lhe ajudar, para lhe abrir os olhos, para lhe fazer prosseguir, ir adiante e não desanimar. Perseverança, minhas queridas, este é o nosso caminho. Perseverança, a nós cabe perseverar e o resto Deus faz. Tá joia? Deixo então aqui para vocês o meu abraço. Força e coragem, vamos adiante, não podemos desanimar, hein? Desânimo não pode entrar no nosso vocabulário. Então, força e coragem, espero você dia 28/10, tá joia? Seguimos juntas aqui na comunidade e com a graça de Deus, e se Deus quiser, semana que vem tem aula ao vivo, tá joia? Fique ligadinho para você poder participar aqui conosco. Um beijo. Fiquem com Deus, uma boa semana e até mais.